texto áureo, né? Vamos ler no 3? 1, 2, 3. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio e a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispersas, né? Leitura bíblica em classe. Eu vou estar lendo o primeiro, vocês me acompanham, mas essa verdade prática ela é muito interessante porque ela fala assim, ó, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é uma expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispersas. Muitas das vezes a gente, né, trabalha, recebe o pagamento, paga as contas e eu sei que o dízimo é uma batalha, tá? É uma batalha. Muitas das vezes você entra numa batalha por quê? Sabe que no nosso país nosso salário é pouco e às vezes a gente excede, as contas vêm e os 10%, né, que está ali, poderia fazer para pagar uma luz, para pagar algo, e o inimigo fala assim, por que você vai dar o dízimo, rapaz? Paga com sua conta, Deus é bom, tá? Mas sabe como Deus opera na nossa vida? Deus não precisa de dinheiro não, a gente sabe disso. Deus é o dono do ouro, da prata, tudo Ele criou, tudo Ele fez, mas a sua fidelidade move o coração de Deus. Amém? Quando você é fiel a Deus, a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. E muitas das vezes há uma espiritualidade tão forte no dízimo e nas ofertas, que a gente, se pudesse entender, a gente de maneira alguma deixaria de cumprir o que está escrito lá em Malaquias 3,10, que diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Vamos estar lendo alguns textos aqui? E fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar bênção, que dela venha maior abastança, por causa de vós eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vide não será estéril. Esses demônios que trabalham na área financeira, que quando você dá o dízimo, você repreende ele, você anula a ação dele na sua vida financeira. Você já viu? Tem gente que trabalha, ganha bem, mas não consegue fazer nada, não consegue ter um carro, não consegue ter um móvel, porque o dinheiro, eu recebi, meu dinheiro não consegue, o dinheiro não aparece, você não consegue ver. E tem gente que ganha tão pouquinho, tem um carrinho, tem uma casinha bonitinha. Como é que mistério é esse? É a fidelidade a Deus. Então nós vamos estar aprendendo aqui hoje que isso não é coisa do passado não, é do presente. Deus não mudou. Jesus disse, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir, e cumpriu toda a lei. Jesus, amém? Verdade prática, né? Leitura bíblica em classe. Vou estar lendo primeiro, quem puder. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedoriamer, e os reis que estavam com ele no vale de Siave, que é o vale do rei. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Dízimo de tudo. Quem lembra de Ananias e Safira, né? Que vendeu uma propriedade e tentou mentir para Deus, né?
foi fulminado, né? Ali. Deus, ele é tremendo, ele é rico em misericórdia, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Amém ou não amém? Quando a Bíblia diz que Deus, ele só tem compromisso com quem tem com ele. Está dando para entender? Deus só tem compromisso com quem tem com ele. Lembra que ele falou para o Reasa? Reasa, enquanto você for comigo, eu sou contigo. Mas se você me deixar, eu te deixarei. Então, nos últimos dias, está vendo tipo que uma breganha. Nós vamos estar indo aqui, uma breganha, né? Eu vou para a casa de Deus porque Ele vai me abençoar. Eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa. Não, você tem que vir para a casa de Deus para louvar a Deus, para adorar a Deus, para buscar o Senhor. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe tudo que você precisa, tudo que você depende. Entendeu? Como eu falei para vocês aqui, hoje eu posso falar aqui, eu passei pelo carrinho e falei assim: ó, Senhor, eu quero esse aqui, ó, pretinho. Tá ali fora, na porta da farmácia ali. Eu falei, ó, do jeito que eu queria. E eu ainda falei assim: eu vou comprar, fui lá comprar outro, um branco mais bonito, olhei, negociei, deu tudo errado. O pastor falou assim: fica calmo. Aí eu falei assim: amém, não entendi nada. Outro dia a menina falou: olha, senhor, esse aqui não tem não, mas chegou um carro aqui que você vai ver. Quando eu cheguei lá, aí eu me lembrei, falei: meu Deus, foi esse que eu pedi ao Senhor, do jeitinho que eu queria. Está entendendo? Porque tudo que eu pego na minha mão, olha, eu trabalho de Uber. Se eu faço R$20, eu tiro lá R$2, boto bem dentro do documento do carro ali. Eu faço 40, eu boto 4. Eu faço 50, primícia. Entendeu? Aí quando às vezes tem dia, senhor, 100, 300, eu vou lá e ponho, separa. Primícia. A primícia. Quando você pegar o seu pagamento, ou o que você acontecer, tira primeiro o que é de Deus, para que ele possa repreender o devorador, o migrador, o cortador, o gafanhoto, entendeu? Que aí quando você tirou dele, aí, meu irmão, eles estão, opa, como é que eu vou chegar ali? O cara é dizimista, não chega mesmo. Aí você vai, consegue fazer isso, fazer aquilo outro, os projetos que você botou. Às vezes você até não entende como é que você consegue fazer tanta coisa. Senhor, que benção, pô, mas por causa de quê? Porque você foi fiel. E se for fiel, Deus também é fiel a você. Amém ou não amém? Mesmo a gente sendo infiel, Ele é fiel, imagine sendo fiel, né? Vamos ler aqui. Introdução. Nesta lição, abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém, visando corrigir alguns ensinos vividos indevidamente por alguém. Ponto. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão, que se sente agraciado por Deus. Agraciado por Deus, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma família, eu tenho meus filhos, não ficam doentes,
não gasto dinheiro com remédio toda hora, eu tenho o meu alimento, eu tenho as minhas vestes, eu tenho minha casinha, eu tenho um carrinho ou não, uma bicicleta que seja, mas eu estou bem. Deus me permitiu estar bem, estar saúde, meu filho tem saúde, minha mãe tem saúde, tudo bem. Então eu sou agraciado por Deus. Tem tanta gente que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Pagaria o que for para ter o que você tem, que é a sua saúde, a sua casa em paz, entendeu? Não tem problema com remédio. Enfim, nós temos que ser gratos a Deus por isso. Gratos. Prosperidade, muitas das vezes, a pessoa não entende que é isso. Eu sou próspero porque eu tenho uma família abençoada, eu tenho um lar, eu tenho meu emprego, eu tenho na minha mesa, não falta o meu alimento, não falta a minha vestidura para me vestir. Então eu sou agraciado por Deus. E tem muita gente dizendo que não, para você ser agraciado por Deus, você tem que ter 2 carros na garagem, uma mansão, tem que ter o banco cheio de dinheiro. Eu pergunto a você, de que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que importa eu ter meu banco cheio, eu ter carro na garagem, mas eu ir para o inferno, eu perder minha vida eterna com Deus, porque eu estou ensinando a palavra de forma errada, eu estou ludibriando o que tem que ser dito, a verdade, entendeu? Porque muitas das vezes eu vejo as pessoas falarem assim, ó, vem para Jesus que você vai ter isso, vai ter aquilo. Jesus não falou isso, não. Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, mas meu jugo é pedir de mim que meu fardo é leve e suave, né? Então, quer dizer, ele não prometeu a você que você ia ficar milionário, mas ele prometeu a você que teria um fardo suave. Você teria uma vida tranquila, debaixo de proteção dele, guardado por ele. Entendeu? E a teologia da prosperidade está frustrando muitas pessoas que entram em busca de coisas que Deus não falou e se frustram e não querem mais saber do Evangelho. Porque os falsos doutores pregam isso aí, chamam que eles querem igreja cheia, eles querem que o dízimo entra, entendeu? A Bíblia, lá, eu não me lembro, tem uma passagem que fala sobre, não sei se é Ezequiel, sobre os falsos, ai dos falsos pastores. Ai deles. Essa passagem, Deus fala o que vai fazer com esses homens. E olha, eu não queria ser eles não, hein? Entendeu? É tremendo. Amém? Vamos lá. Conhecendo o evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, o que é uma doutrina genuinamente bíblica. Tem se transformado numa prática de barganha. 2 Pedro 2,3, pode botar para mim? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Amém? As pessoas que fazem isso, tá aí, ó, que vai acontecer. Não tarda, né? Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: de tudo o que você tem para receber em troca, muito mais daquilo. Deus falou isso na Bíblia? O que Deus pede na Bíblia para você e para mim? O que Deus pede? A gente acabou de ler aqui. O que Deus pede na Bíblia para mim e para você? O que é bíblico aqui, né? Isso aqui. Trazei todos os dízimos e ofertas. Amém? Ele pede meu relógio, pede me dar o seu tudo, me dá o seu carro, me dá a sua casa. Faz provas assim que Deus fala? Não. Então, se você não tem um conhecimento bíblico, você é facilmente ludibriado.
Por quê? A Bíblia diz, se eu não me engano, mas o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é assim que a Bíblia fala? O povo perece por falta de conhecimento. Nós cristãos temos que dar ênfase ao que a Bíblia nos diz. Nós cristãos temos que ser direcionados pelo que o Evangelho nos diz. Dízimos e ofertas. Ofertas ousadas. O que é ofertas ousadas? É quando você dá uma oferta assim para Deus, acima do que você, do dízimo, se eu não me engano, uma oferta para Deus, que você, o seu coração te manda, te faz. Eu quero fazer isso por Deus, eu vou fazer. Senhor, está aqui, ó, eu com amor, sabe? Não é por opressão, é por amor. Não, eu posso, eu quero, eu vou fazer, porque Deus, não tem nada que eu faça, que eu pague, eu vou fazer. Pum, eu dou. Tudo tem que vir do seu coração, nada pode ser sob pressão. Não, eu vou dar, porque o pastor falou que se eu der, eu vou ganhar o dobro. Deus não negocia com ninguém. Deus não negocia com ninguém. Ele é Deus, é soberano, é a vontade dele. Ele é soberano. Nós somos servos. Já viu o servo negociar com o Senhor? Já viu disso? Algum servo negociar com o Senhor? Tem como, né? Ele é servo, ele tem que obedecer, não importa o que aconteça. Então, nós não podemos negociar com Deus. Nós somos servos. Amém? A promessa, mais daquilo, né, que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. Olha só que isso, hein? É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Olha com o que eles estão brincando. Colocar Deus na parede. Como eu falei aqui, como é que eu posso, sendo servo, colocar o meu Senhor na parede? Como é que eu posso exigir alguma coisa de Deus, que se tudo Ele deu, se eu estou aqui, é porque Ele permite. Se eu acordo de manhã e respiro, é porque Ele permite. Então, eu tenho que me contentar, simplesmente, com o que Ele me dá, que é a minha saúde, a minha vida, né, o meu trabalho, né, já estou feliz. Mas tem gente que acha que Deus, Ele é obrigado a fazer alguma coisa por você. Não, Ele já fez tudo, Ele deu o Filho dele. Olha que Deus, entenda bem, nós negligenciamos, né? Se afastamos de Deus, o homem pecou, Adão, e toda a humanidade estava condenada. Tá. Aí Deus vai e falou: olha, eu amo esse povo, eu tenho que dar mais uma chance. Eu vou mandar o meu filho, olha só, lá embaixo, ensinar a eles o caminho para voltar para mim. Isso é coisa de pai, não é? Pô, a gente negligenciou, né? Ele foi lá e insistiu, não, vai lá, ensina a eles. Jesus Cristo veio aqui, né? Se fez carne, o verbo, e nos ensinou o caminho para se religar a Deus. Religião, religar, né? Então, a gente ainda quer mais o quê? Eu pergunto, né? Poxa, é amor demais. É amor demais. A gente negligenciou, e mesmo assim Ele enviou o Filho dele para nos resgatar. Vai lá, insiste. Ensina eles. Eles têm que voltar para mim. Não é? Eu vejo essas pessoas aí hoje, ó, no mundão, e quer nem saber de Deus. Não sabe que se ele respira porque Deus permite, se ele anda porque Deus permite, se ele tem um emprego é porque Deus permite, se ele não morre é porque Deus permite. Deus não deixa ele morrer. O inimigo está lá. Deus fala: ainda não, dá mais uma chance para ele. Não, ele está no bar bebendo, mas ele vai mudar. Eu vou enviar alguém para pregar, ele vai se converter. Eu creio nisso. E envia. E um prega. Eu mesmo sou uma pessoa, eu tinha uma irmãzinha que toda vez que ela me via: Jesus te ama, irmão. Eu estava cheio de gorora. Essa irmã passava, estava no bar bebendo: irmão, Jesus te ama. Eu falei: rapaz, essa irmã, meu Deus do céu. Eu subia bem, ficou. Até já te contei aqui, depois de anos, em 95, eu entrei numa briga, tomei um monte de tiro, me converti ao evangelho depois disso. E quando eu me converti,
Logo depois, eu fui em Noã e encontrei essa irmãzinha. Eu falei, irmãzinha, lembra de mim? Ela, de pequena, só ficava, meu Deus, que benção. Olha aí. Ela perdeu tempo? Não, né? A palavra de Deus nunca volta vazia, né? Às vezes fala assim, pô, vou pregar para Daniel. Não, Daniel não tem jeito, não vou pregar nada, isso aí. Mas, olha só, o apóstolo Paulo tinha jeito aos olhos humanos? E Deus falou, ele é para mim vaso escolhido. Ele matava crente, ele era um assassino. Mas assim, mas ele é para mim vaso escolhido. Ananias, Senhor, eu vou pregar para aquele homem lá? Eu não vou, né? Senhor, eu não vou, aquele cara. Mas vai, Ananias, quem sabe sou eu. Eu sei o futuro, você não sabe o futuro. Entendeu? E ele foi lá e pregou. E as escamas caiu duro de Paulo. E Paulo foi um dos maiores pregadores que a gente pode ver, né? Estuda Paulo, você vai ficar. Paulo, ele pregou muito, sábio, se maravilhou com a graça. Então, nunca julgue o perfume pelo frasco, né? Faça só o seu trabalho, pregue, fale, ainda que chore assim, hoje não deu, mas fica tranquilo. Paulo plantou, Paulo regou, né? Jesus deu conhecimento, mais ou menos assim, né? Então, pregue, ainda que você vê o cara lá que, isso aí, mas eu vou pregar, rapaz, Jesus te ama. Não quero saber, não, mas Jesus te ama assim mesmo, tá? Ele pode mudar a sua vida e vai mudar. Olha, hoje eu estava ali na praça esperando o anti-Uber, aí chegou um cara. Moço, você viu que o cara estava, tem R$2 para me dar aí? Aí eu falei assim, olhei para a cara dele, pô, que eu tô com fome. Aí eu falei assim, pô, o negócio tá bravo, né, moço? Aí Deus falou assim, dá os R$2, mas antes fala para ele do meu nome. Aí eu falei, vem cá, tá ruim para você, não tá? Tá. Quer ficar bom? Aceita Jesus. Ele, porra, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode fazer ficar bom, pode mudar a sua história. Então você vai precisar ficar pegando R$2 com ninguém, ele vai te dar condições, entendeu? Ele, pô, mas aqui ó, vou te dar R$2. Eu não sei o que você vai fazer com esses R$2, mas estou te dando. Mas lembre-se, quer melhorar? Aceita Jesus. Mas pô, ele pode fazer o que for, mas naquele momento ele ouviu a palavra, entendeu? Nosso trabalho é pregar a palavra, há tempo para do tempo, o resto é com Deus, amém? Vamos lá. Dízimos de oferta como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça. Está entendendo? Quem está entendendo? Quando você considera que você dá o dízimo e oferta é um mérito, entendeu? É um privilégio. Não é mérito nenhum. Isso é sua obrigação. Isso é bíblico. Entendeu? Você dá, a Bíblia não é dar, é devolver o dízimo ao Senhor. Quando você acha que é um mérito, não, eu dou o dízimo, pá, você já está entrando em problema com Deus. Porque não é mérito nenhum, é sua obrigação dar o dízimo e oferta. Isso aí é bíblico. E o que é bíblico é um mandamento e tem que ser cumprido. Amém ou não amém? Amém? Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça, para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. O que eu vou falar agora é muito forte. Tem muito pastor aí que passa a mão na cabecinha do irmão porque o cara tem um dízimo forte. Isso é um grande problema. Porra, pai, Júnior dá 5.000 de dízimo, então ele pode fazer o que for, que eu não posso corrigir, repreender ele não, porque vou perder esses 5.000. E aí Júnior vem, né, no púlpito, né, é só um exemplo, tá? Vem aqui no púlpito pregar todo errado, né? Tá, mas pô, não pode ser repreendido porque ele tem 5.000 de dízimo. Deus está ligando para os 5.000 de dízimo dele? Deus está ligando para quê? Fidelidade, santidade, né?
E tem muita gente que entra em condenação porque prefere agradar o homem do que agradar a Deus. Né? O dízimo é bíblico, é importante, é um mandamento, mas não é o caminho para a salvação. Não é um caminho para a santidade. Amém? Está dando para entender? Amém? Dois, né? A doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. Alegação: mas como, dentre muitas outras que existem, e que a prática do dízimo era um preceito mosaico, nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado da prática de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei mosaica. Abraão deu o dízimo. Abraão veio antes de Moisés. Amém ou não amém? Gênesis 14, 17 e 20. Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo. O amor ao dinheiro, geralmente, o amor ao dinheiro, né? A Bíblia diz que é a causa de todos os males, né? 1 Timóteo 6,10. Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais, ou outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Hebreus 13, 15, 5. Pode botar aí Hebreus 13, 5, por favor? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Estão entendendo? Tem muita gente que não se contenta com o que tem. Amém? Amém. O que acontece? Se contentar com o que tem. O apóstolo Paulo diz assim, ó: em todas as coisas eu sou instruído, tanto a ter fartura, como a ter escassez, tanto, enfim, todos sabem, né? E muita gente acha que porque eu tenho menos que o outro, eu sou desprovido de Deus. Não. Existe um grande processo que eu costumo dizer, que é assim, ó. Irmã Daniela estuda, batalha, trabalha, estuda, corre atrás, luta, se forma, arruma um bom emprego e vai ganhar bem. Mas eu não quero fazer isso. Eu estou cansado, vou dar o maior trabalho, ter que chegar do trabalho e ir para a faculdade. Vou não. Entendeu? É culpa minha ou é culpa de Deus se eu não tenho algo melhor? Né? Poxa, eu queria comprar um carro, mas trabalhar em 2 empregos, ralar, não quero não, fazer hora extra, não quero não, eu não quero esforçar. Tudo bem, é o direito seu, mas você não pode olhar para o seu irmão e achar que Deus te dá mais para ele do que você, porque você que não quer, né? Você que não quer crescer. Tudo bem, eu vou te contar, até os 34, 36 anos de idade, eu tinha 6ª série. Aí, eu fui trabalhar no hotel, contei isso aqui, e fui obrigado a estudar, né? Porque eu tinha que, para mim entrar, eu tinha que estudar. Eu comecei a estudar. Saía do trabalho à noite, ia para o universo de manhã, um sono danado. Ficava em pé à noite, mas tinha que ir lá, né? E coisa e tal. Terminei 2º grau. Beleza, peguei meu diploma.
Aí, enfim, e eu tinha várias profissões. Eu era vigilante, eu era motorista, trabalhei em estaleiro, sou açougueiro, enfim, eu fui correndo atrás de tudo. Por quê? Eu sabia que se não desse ruim aqui, eu tenho aqui. Entendeu? Mas quando você não quer se esforçar, a própria Bíblia diz: se esforçai-vos, né? Entendeu? Se esforçai-vos. Então eu não posso olhar para o meu irmão, pô, ele tem. Não, ele tem porque ele correu atrás, ele batalhou, ele estudou. Hoje em dia, não tem nem como dizer assim: eu não posso pagar uma faculdade, porque tem até de graça. Se você correr atrás dessa, você consegue aí pelo governo estudar. Então não é desculpa. Deus faz a parte dele, você tem que fazer a sua. Amém? Então, o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. Pô, uma prática imposta. Olha bem, se a própria Bíblia está dizendo para nós, para trazer os dízimos e oferta, como é que eu posso dizer que meu pastor me impôs dar o dízimo e oferta? É a Bíblia, ele não falou nada. A Bíblia. A desculpa é: não vou dar porque o pastor não tem nada a ver com dízimo e oferta. A Bíblia nos manda. Amém? E nós, como somos cristãos, servos do Senhor, temos que obedecer, a gente vai cumprir o que Deus mandou. Amém ou não amém? Então, imposto. E não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haverá nada novo, não haverá nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. É assim? A Bíblia diz que o dízimo é 10%, né? De tudo que vocês, né? A Bíblia diz, não é isso? Quem estipulou esse valor foi o quê? Foi a Bíblia. Não foi eu, não foi o pastor, não foi ninguém. Então o que a Bíblia falou, está falado, né? Amém ou não amém? Amém? E quiser, e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Né? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos? Vamos supor que aqui, eu vou dizimar quanto eu quiser. Você também, não dá dízimo. Como é que paga o aluguel? Como é que paga a luz? Né? Como é que, às vezes, uma cesta básica para um irmão, né? Como? Isso tudo aqui, os computadores, tudo aqui, né? O retroprojetor, tudo aqui, tudo sendo feito. Como é que seria sustentado? Se nós não fosse. Lembra que diz Malaquias? Trazei todos os dias para que haja, ponto, mantimento na minha casa, sustento na minha casa, provisão na minha casa. E fazer prova de mim, né? Não é isso que ele fala? Então, nós temos que entender que muitas das vezes o pastor ele tem uma carga muito grande, porque a igreja ele é responsável pelo aluguel. O homem daqui vai cobrar dele o aluguel, né? Se ele não pagar a luz, a CERJ vai cortar e ele vai,
cortou a igreja, o pastor. Então, é uma carga muito grande. E nós somos o corpo de Cristo. Amém ou não amém? E juntos, nós temos que se empenhar em ajudar o pastor, né? A manter a casa do Senhor, ao qual nós servimos, ao qual nós, né, congregamos e ao qual nós nos unimos aqui, todos os cultos, né, para louvar o Senhor, para bendizer o santo nome dele. Então, nos últimos dias tem sido difícil, mas difícil com todo mundo junto, a gente supera, né? A gente consegue superar. Um pouco de cada um esforço de cada um, né? O corpo, ele tem vários membros e cada um tem a sua função e junto o corpo se locomove, né? Se mexe, porque cada membro tem a sua tarefa, né? Minha mão pega, meus olhos enxergam. Então, assim é a igreja, né? Então, todos aqui que têm o seu trabalho, tem a obrigação de, não é obrigação, biblicamente falando, tem o mandamento de trazer os seus 10%, quando puder uma ofertinha. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu confesso que esse negócio de oferta e dízimo, nos últimos tempos me surpreenderam muito, porque embora eu conheça bastante a Bíblia, assim, bastante pouquinho, né? Mas eu fui ter muita experiência com Deus depois que eu tomei uma postura sobre dízimo e oferta. Eu já sabia, sabe? Eu dizimava, mas quando eu comecei a fazer algo a mais, eu comecei a ver mais. Você entendeu? Se eu plantar um pezinho de pinha, né? Eu vou ter um pezinho de pinha. Concorda? Agora, se eu plantar vários pés de pinha, eu vou ter um monte de pinha. Aquele que pouco semeia, pouco colhe, né? O que muito semeia, muito vai. Eu não estou dizendo muito de você, não. O seu muito, Deus sabe o quanto é o seu muito, Deus sabe o quanto é o muito do irmão Odessi. O seu melhor, vamos dizer assim, o seu melhor. Entendeu? Lembra que Davi, quando for oferecido, Davi queria comprar umas terras, não me lembro bem a passagem, mas o rei queria dar para ele. Davi falou: eu não quero nada, eu não quero dar nada para Deus que não me custe nada. Você entendeu o que ele falou? Eu quero dar para Deus o que me custa alguma coisa. Entendeu? E Davi era assim com Deus, né? Era tremendo, né? Então, quando Deus vê o nosso amor, o nosso carinho, e outra coisa que eu vou falar para você, agora é forte, não vem trazer nada aqui na frente com o coração apertado, não. Traz com amor. Com o coração apertado, Deus nem aceita. Olha só, é sério. Olha, eu tenho o maior prazer quando chega, assim, no momento que eu recebo meu pagamento, vem dar o dízimo, né? Pô, sabe, porque Deus é tremendo, é amor. E Deus não tem me decepcionado em momento algum. Assim, eu não pedi a Deus, nada não. E tem acontecido na minha vida coisas que eu tenho falado assim, isso é maravilhoso. Assim, é igual, coisinhas pequenas que eu vou te falar. Hoje, por exemplo, eu consertar meu carro, fui em 2 lugares, R$260. Falei, caramba, é um dinheirinho, né? Para trocar. Aí, pastor Dionis, vai em tal lugar assim, que vai ser mais barato. Eu falei, pensei assim, no Vila Lage, ali deve ser muito mais caro, mas eu vou. Parei lá de manhã, 8 horas da manhã, consertei, preparei o carro, deixei lá. Falei, 260, deve ser uns 300. O cara chegou, quando fui lá pagar, o cara falou, R$193. Eu falei, o quê? 193. Só isso? Eu falei, só. Economizei R$67. Você entendeu? São coisinhas poucas que, se você começar a ver, o devorador não vai entrar. Deus não vai deixar. Deus, o pastor, vai lá. Eu fui lá, e já tinha ido 2 lugares, já ia levar. Então, são coisinhas poucas que o devorador não vai entrar na sua vida, porque Deus não vai deixar. Porque é a fidelidade. Você não tem noção do que é ser fiel a Deus. Não é porque, não é muito, não. Dá o seu melhor. E você vai ver. Depois você me fala. Vamos lá. Né? Esporadicamente. 3, né? A doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24. O Deus que fez o mundo
e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Atos 17, 24. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. E Deus, portanto, a fonte de toda qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Nós vimos aqui agora, né? Nos 8 e 18. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Falamos agora. Ser dizimista ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. O homem como disperseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante, no que concerne a mordomia cristã, está no fato do homem ser disperseiro das coisas de Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Gênesis 2,15. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos disperseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e disperseiros do ministério de Deus. Somos disperseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,9. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. 1 Coríntios 6,10. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Nós somos disperseiros, né? Nada que a gente tem é nosso. Amém ou não amém? Alguém vai levar alguma coisa aqui quando for para o céu? Vai levar casa, vai levar carro? Nós somos administradores de Deus, porque tudo pertence a Deus. Amém ou não amém? Tudo, né? A sua casa, o seu filho pertence, tudo que você tem pertence a Deus. Até você pertence a Deus. Amém ou não amém? Então, se nós não temos nada, por que nós vamos ser avarentos, né? O nosso trabalho foi Deus que nos deu. Então é normal que a gente divida a nossa felicidade, a nossa emoção, trazendo para Deus aquilo que Ele nos pede através da palavra de Deus. Em troca, entre aspas, como gratidão, Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos para viver. E é como eu falei, aquele que tem algo mais é aquele que busca algo mais, né? Por exemplo, se eu quero algo mais, eu vou correr atrás com Deus de algo mais. Eu vou estudar, eu vou procurar trabalhar, eu vou, por exemplo, o nosso irmão Wallace, ele está no estaleiro agora trabalhando à noite, né? Deus sabe que ele foi a porta que Deus abriu. Estaleiro é brabo, não é fácil. Eu trabalhei lá, esmerilhador, olha, eu sei porque eu trabalhei lá 2 anos, esmerilhar aquelas, posso lá com ferrugem, é horrível. Imagina com esse frio lá, mas ele está correndo atrás de algo melhor, né? Amém ou não amém? E Deus é com ele. Mas eu não vou não, porque está frio, vou ficar em casa mesmo. É culpa de Deus? Não, é sua, você não quer correr atrás. Quantas noites eu passei? Eu trabalhei 25 anos à noite em Copacabana, ficava em pé assim, ó, na porta do hotel, lá, à noite, um sono danado, e lá, tem que ficar lá, porque eu queria algo melhor, entendeu? Então, quer dizer, Deus, Ele faz a parte dele, e nós temos que fazer a nossa, né? Porque Ele vai nos
suprir, vai nos permitir que a gente busque algo melhor, vai nos capacitar, entendeu? Mas nós temos que ter ânimo, né? Temos que caminhar, temos que batalhar para poder chegar onde a gente quer, é objetivo, né? Tem gente que, não, tá bom assim mesmo, tá bom, então tá bom, Deus também não vai falar, tá bom, mas se não, eu quero algo mais, Deus está contigo também, Deus está contigo, aonde você colocar no seu coração um propósito, Ele vai estar contigo, de acordo com a vontade dEle. Existem coisas que Ele não vai permitir, entendeu? Porque não é bom para você, mas tem coisas que Ele vai permitir de acordo com a vontade dEle, amém? Então, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existem pessoas que são fixados em dinheiro. Existem pessoas que vivem preocupado com dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Um dia eu fui assim. Eu trabalhava em 2 empregos. Eu saía daqui do correio, ia lá para o Rio, para uma boate de segurança, e Deus não me queria lá, mas eu falei, não, aqui eu tinha que ganhar dinheiro. E eu ficava lá em correria, não dormia, chegava morava na água mineral, saltava lá 3 horas da manhã, tirava um cochilo, estaleiro, e pá. Me afastei do evangelho, assim, em termo, não consegui, eu não tinha tempo mais para ler, não tinha tempo mais para ir à igreja, só vinha domingo, e eu comecei a sair fora da vontade de Deus, né? Procurei meus próprios interesses, para mim, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer a coisa, e na verdade, acabou que eu perdi, não ganhei nada, eu só perdi, entendeu? Porque eu achei que eu mesmo, com minhas próprias mãos, sem Deus, eu conseguiria fazer melhor, e só perdi. Então hoje eu aprendi que, se eu estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai me colocar no melhor lugar, na melhor posição, e vai prover tudo que eu preciso. Mas eu tenho que estar com Ele, eu tenho que priorizar a Ele, né? Igual aí a Thalita, né? Ela estava naquele serviço lá, né? Que não podia vir, não sei, mas olha o que Deus fez. Não era para você estar lá, senão você estaria, né? O inimigo, ele fala assim, tem coisas que ele te dá, que parece que são boas, né? Poxa, mas ele é astuto. Ele tira você, não, vou dar um serviço a ela que não dá para vir, que ela vai ser afastada, daqui a um tempo ela não vai ter comunhão mais com Deus, entendeu? Se você colocar no seu coração de estar aqui agora, eu tenho certeza que Deus vai prover algo para você. Já está, você está lá trabalhando, graças a Deus, viu? Mas tem o tempo para estar aqui, e não importa o que aconteça, Deus tem sempre o melhor para você. Amém ou não amém? O importante é priorizar Deus. Priorizar. Deus, ele tem que ser priorizado nas nossas vidas, né? Aí sim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentado, né? Então, quando nós lemos aqui que dizimamos a casa do Senhor, somos fiel a Deus, não se preocupa não, que a Bíblia diz assim, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, não é? Justo, eu nunca vi um justo que anda reto com Deus, está desamparado, não é? Deus, ele é tremendo, é fiel. Então, nós vemos essas teologias da prosperidade aí, você vê, ó, Deus não faz breganha com ninguém não, entendeu? Não, você vem que eu vou receber. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha bem a palavra, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Só isso, é só buscar Deus que você vai receber. Não tem que dar nada não, a não ser o que a Bíblia manda você dar. Não, me dá o seu relógio que você... Não, me dá o dobro. Não, Deus não manda fazer isso. A Bíblia diz o que a gente tem que fazer, não disse? Vamos fazer isso aí. E buscar Deus. O resto, Ele faz. Amém? Então, agora, eu queria, antes, rapidinho, dá tempo ainda, mas você pode botar o Êxodo 25, 27.
Defronte da moldura estarão os argolas como lugares para os várias para... Não, peraí. Êxodo 36, 2:7. Perdão. Então Moisés chamou a Bezalel e Eliabe e todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o Senhor coração moveu-se a chegar a obra para fazer. Pode botar o 3. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram e os filhos de Israel para a obra de serviço do santuário para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. Bota o 4. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que faria. 5, pode botar. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo Israel, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer. Amém? Teve que mandar o povo parar, porque o povo queria trazer mais e mais, né? Vamos ler aqui a 1 Crônica 29 também? Pode ir para a gente aqui? Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço, esta obra é grande, porque não é o palácio para o homem, mas para o Senhor. Pode botar pode subir. E pois com todas as minhas forças tenho parado. Não, deixa eu ver. É isso, 2 Crônica 29, 2. A maneira pode subir. 29:2. Vamos lá. Disse mais o rei Davi: toda a congregação, Salomão, meu filho único, quem Deus escolheu, ainda não. Pode passar. 3. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, ouro e prata particular, que tenho eu dou para a casa do meu Deus, fora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Então, o que acontece? Quando nós temos amor à obra de Deus, né? Quando nós temos, né, cuidado, a gente não vai sentir, não vai ter problema nenhum em se dar, porque a gente sabe que Deus, ele é galardoador, né? Quando você se empenha em fazer a vontade dele, não é essas teologias que pregam aí, não, você tem que dar o seu relógio, tem que dar o seu carro, isso aí eu discordo, porque Deus não manda. E eu acho que quando a pessoa conhece a Bíblia, ela não vai cair nesse conto, tá? Não vai cair, porque a Bíblia é bem clara. Então, a gente entende que existe lobos vestidos de ovelha, pessoas que, né, distorcem o evangelho para se beneficiar disso, né? Sabe que tem muito aí, muito. E nós que conhecemos a palavra, né, não vamos cair. Mas tem muita gente que não conhece, porque tem muito crente, muita gente que não lê Bíblia. Gente, tem muita gente que não lê Bíblia. Você pode até não acreditar. Ele anda com ela para baixo e para cima, mas não lê. Tem muito crente que não lê. E como é que eu vou conhecer a Deus se eu não leio? Porque a Bíblia diz que ele é o verbo. O verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Para mim conhecer Jesus, eu tenho que ler a Bíblia. Para mim conhecer o que a Bíblia me fala, eu tenho que ler. Para mim conhecer a Deus, eu tenho que ler. Se eu não leio, eu não conheço. Se eu não leio, eu não tenho comunhão, não tenho intimidade. Amém? Então, que possamos nos últimos dias, agora, no momento, é necessário você estar lendo a Bíblia. Porque o inimigo, ele está vindo agora com aqui a sutileza, então nós temos que estar totalmente ligados, porque cada dia vem uma história diferente, cada dia vem uma artimanha diferente, sabe? E se você não estiver ligado nos sinais, a gente vai, né, cair em ciladas, porque a Bíblia diz o quê? Né? Orai e vigiai. Eu digo vigiai e orai, porque
nos últimos dias, o que tem de armadilha, não é mole não, tá? E parecido, tá? Então, cara, olha, tem pessoa, não, que olha assim, eu fico olhando a pregação e falo assim, pô, que isso, não acredito. Eu mesmo, rapaz, eu fico bobo de ver como é que o cara tem a cara de pau de falar. Eu falo assim, eu fico, sabe? E quando nós conhecemos a Bíblia, nós vamos também se assustar com isso, entendeu? Olha, eu já fui em pregações que eu baixei a cabeça e falei assim, meu Deus, ó, eu me lembro, eu era novo convertido, vou entregar o pastor já, novo convertido, e eu gostava muito de ler Bíblia, na Batista. Aí foi um pastor lá pregar, Léo da Batista. Aí o pastor falou assim, olha só, vem aqui na frente trazer oferta, mas não vem trazer um realzinho não, tá? Não, assim mesmo. Eu falei, meu Deus. Aí Deus falou assim, ó, vai lá, olha bem, e fala, olha, eu novo convertido, rapaz, e fala para ele que a melhor oferta foi a da viúva. Eu falei, eu vou falar nada? Olha bem, Deus falou, vou te mostrar que foi eu que mandei. Eu falei assim, tô quieto, né? Eu tô quietinho. No outro dia ele pegou por 3 dias. No outro dia, quando ele chegou no púlpito, falou, gente, eu quero pedir perdão a vocês pelo que eu falei ontem, assim mesmo, né? Porque a melhor oferta foi a da viúva. Eu falei assim, meu Deus, eu baixei a cabeça, aí que eu entendi, aí que eu fui entender o que Deus queria comigo. Eu tomei um baque, eu falei assim, meu Deus, mãe, Deus mandou falar isso ontem. Você entendeu o mistério? Entendeu? Já naquela época, já tinha pessoas que interpretavam errado, né? Como é que eu vou falar? Às vezes você só tem R$1 no bolso, e aí? Você vai fazer o quê? Deus sabe que você só tem R$1 no bolso. O seu melhor é R$1 naquele dia. Então você vai dar. Amém ou não amém? Amém. Amanhã eu posso ter, mas hoje o meu melhor que eu tenho é R$1. Aquela viúva só tinha uma moedinha, botou lá e foi a melhor oferta que Deus aceitou, porque foi o melhor dela. Entendeu? Não adianta estar com 50 mil, vou dar só 500. Foi meu melhor? Não, eu dei. Agora, aquela viúva deu a única coisa que ela tinha para Deus, a melhor coisa. Entendeu? Então, Deus sabe qual é o seu melhor. Entendeu? Então, que possamos ficar com essa lição, né? Entender, vou estar aqui dando finalzinho, introdução, conclusão, né? E é uma lição muito boa. E é como eu falei, a gente tem que servir a Deus e ser por gratidão, porque essa é a nossa função, servir a Deus por gratidão, porque tudo que Ele já fez por nós é o suficiente para nós estarmos com Ele, adorando a cada dia. Ele deu o seu único filho. O que a gente conseguir aqui já é lucro. Amém ou não amém? Conclusão. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Amém? Então a gente entendeu que o dízimo é bíblico, a oferta é bíblica e será para sempre até a vinda de Cristo. Não tem esse negócio que acabou, porque Deus é o mesmo. Cristo disse que não veio mudar, mas veio cumprir a lei, cumpriu toda a lei. Então entendemos que essas pessoas que, aprendemos aqui, que falam isso, é porque querem ser infiéis mesmo, que arrumar um pretextozinho para, sair fora do mandamento. Mas a Bíblia diz o quê? Que não vai passar nenhum tio, Não pode tirar nenhum tio da palavra de Deus, nem colocar nada aqui, não tem, já está pronto, não tem que colocar nem tirar nada. Se eu coloco alguma coisa, eu entro num problema, se eu tiro, eu entro num problema. Então eu tenho que ler e falar o que a Bíblia me diz. Amém ou não amém? Eu posso fazer uma interpretação do texto, Isso sim, eu posso, porque interpretação é algo que eu posso ter uma, você pode ter outra, mas na verdade que ela que nos leve ao mesmo lugar, De repente eu posso entender algo que Cristo falou de uma forma,
e você de outra, mas que nós venhamos a levar ao mesmo lugar. Não que, porque a Bíblia ela não tem confusão, né? Jesus Cristo é bem tranquilo, bem claro na Bíblia. A Bíblia ela é a bússola para o cristão. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que serve a Deus, tem a Bíblia como canal, como mapa, né? E é esse mapa que vai nos levar até o céu, né? É difícil? Mas vai nos levar até o céu. O caminho é estreito, a porta é apertada, mas é esse caminho que leva até o céu, né? Não adianta eu querer entrar pela porta larga que eu vou cair, não vou chegar no céu. Eu tenho que levar apertada, e a apertada é essa mesmo, tá? A apertada é você cumprir a palavra e andar no preceito de Deus, é fazer a vontade de Deus, é cumprir o que está escrito, tá? Que você vai chegar lá. Mas é difícil a beça. Mas quem disse que Deus falou que seria fácil, né? Tanto é que ele fala, estreito é o caminho e apertada é a porta, né? Que leva à salvação. Poucos são que entrarão por ela. Poucos. Larga o caminho espaçoso e a porta que leva à salvação. Muitos são que entrarão por ela. Sabe por que muitos entrarão por ela? Quem não gosta de ter uma vida regalada aqui na terra? Imagina, piscina, carrão, né? Mas a Bíblia diz assim, aquele que perder a sua vida por amor à minha obra, vai achar. E aquele que achar, perderá. Quem entende o que eu estou falando? Dá para entender? Está dando para entender? Vou te explicar. Quando eu me privo de privilégios terrenos para servir a Deus, quando eu nego ao mundo, quando eu nego as facilidades, quando eu nego os manjares para servir a Deus, eu estou ganhando a minha vida eterna. Amém? Quando eu esqueço minha vida eterna e aproveito os manjares desse mundo, as falcatruas, as coisas, eu estou perdendo a minha vida eterna. Amém ou não amém? Então aquele que perder, vai achar. E aquele que achar, perderá. Amém? Então é melhor a gente achar, né? Às vezes, né? A gente tem que, melhor a gente perder, né? Aquele que perder, mas pelo amor da obra de Deus. Perder em termos, nós vamos perder o tempo aqui, mas estamos ganhando a vida eterna. É igual eu comprar uma televisão. Eu tenho uma garantia eterna e tenho uma de 5 anos. Eu vou comprar qual? A garantia eterna, que não vai quebrar nunca. Então eu quero a vida eterna. Então é melhor perder, isso aqui é passageiro, mas lá é eterno. Entendeu? A carne, depois nós vamos estar estudando aqui sobre alma, corpo e espírito. A carne, a nossa alma, ela é complicada, ela tem sentimentos, ela leva a gente às vezes a lugares que a gente não quer ir. Já viu quando você fica triste? Eu tenho que ir lá pro shopping, tenho que gastar mesmo, eu tenho que comprar. A alma precisa disso, a alma. Entendeu? E a carne, ela também é terrível. Mas o espírito não. O espírito, ele quer o céu. Ele quer o céu. Então nós temos que sempre fortalecer o nosso espírito. Orar, jejuar, sabe? E quando a gente estiver abatido, a gente tem que fazer o quê? Lembra que a Bíblia fala, abatido estava a minha alma, né? A alma da gente, a alma, se abate. Isso, exatamente. A psique é a doença da alma. A alma. Depois nós vamos estudar sobre isso, é tremendo, tá? Então, a gente tem que estar sempre fortalecendo o nosso espírito, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para, não deixar a gente se entristecer com esse mundo, nem se envolver com esse mundo, porque o inimigo ele vai tentar de tudo, vai arrumar alguém para te irritar. Esse dia eu estava na rua, aí um carro, caramba, pá! Aí Deus falou assim, rapaz, você é cristão. Aí falou assim, você tem que ser calmo. Eu falei, você é igual o pastor Alberto agora. Aí eu fiquei só tranquilão. Aí rapaz, meu irmão, pode passar. Aí eu falei, fica tranquilo, falei, tem que ser assim, exemplo, sabe? Porque a gente tem que seguir exemplo. Não, parava, pode ir, tranquilo. Aí eu falei, o brother, sabe? E pôr em prática, exercitar. Porque eu sou meio, meio agitado. Então eu falei, eu tenho que mudar. Porque tem cara que te fecha, chega, buzina, quer ver? Dá o cara buzinar no seu ouvido, você dá logo nervoso, né? Mas eu falei assim, abençoado, vai com Deus, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Então a gente tem que mudar, seguir bons exemplos. O pastor, ele, aquela tranquilidade, aquela paz, e eu estou aprendendo isso, porque o inimigo ele vai ficar furioso contigo, porque
Ele fala para tu ficar nervoso, tu fica calmo. Ele, pô, esse cara é assim. Nós temos que ter estratégia, né? Para viver nesse mundo aqui e para dar um bom testemunho. Amém? Então, em nome de Jesus, passando para o pastor, né? Glória a Deus.